Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast O Consciente. Um podcast que visa ampliar sua consciência, aprofundando sua visão de si mesmo e ampliando sua visão de mundo. Hoje com uma convidada especial, os nossos convidados são sempre especiais, mas uma mulher profissional e ser humano incrível. Jennifer Antonietti é biomédica, psicóloga de formação, referência no mercado de harmonização facial e empresária. Jennifer, bem-vinda. A gente se conheceu por uma pessoa em comum, que é o Flávio Augusto, que vive aqui em Alphaville e vem de um ambiente, de um lugar vibrante. Para começar, conta pra gente que história é essa, que lugar é esse e se vale a pena passar por lá, né? Ari, um prazer imenso estar aqui contigo. Bom, antes de conhecer Flávio, eu conheci o Thiago Brunet, que inclusive, né, fez a nossa conexão acontecer. Sim. E eu falo, né, até para as pessoas que estão à minha volta, a gente precisa tomar muito cuidado nos ambientes que a gente está, com quem a gente está, o que a gente ouve, o que a gente vê, porque eles interferem, sim, na nossa tomada de decisões, não só no aqui e agora, mas reflete daqui uns meses e daqui uns anos. Então, hoje, eu estou aqui em Alphaville, não sei até quando isso aqui vai ficar gravado, mas no momento eu estou em Alphaville, porque a minha vida, como você sabe, a gente teve a oportunidade de conversar um pouquinho, é feita de mudanças o tempo inteiro, inclusive geográfica. E estar nesse ambiente com essas pessoas tem me feito crescer, não só no quesito empresarial, mas também pessoal, profissional, enfim, espiritual e tudo mais. Bom, toda vez que a gente toca o PIN aí é uma ampliação de consciência, né? E sem dúvida, essa nossa conexão via Thiago Brunet, no Método Destiny, muda a vida de nós todos, né? Mas já que você é uma pessoa sempre em movimento, vamos do início. A gente sempre visita com o entrevistado, a lógica dos setênios. Jennifer, 0 a 7 anos, o primeiro setênio. Você estava por onde? O que você fez? O que você lembra desse período para começar a nossa conversa? Bom, eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso, e logo depois meus pais mudaram para uma cidade chamada Terra Nova do Norte, no Mato Grosso, interior do interior. Hoje, se você jogar no Google, acho que vai dar uns 7 mil habitantes. Então, eu cresci ali, nessa cidade, no interior do interior. E eu fui criança, eu tive a oportunidade de ser criança, de brincar na rua, de subir em árvores, de ter meus pais ali, né, sempre comigo. Então, eu tive essa oportunidade de ser criança. Só que uma curiosidade que muitas vezes eu paro para pensar é que eu nunca fui uma criança que brincava com uma boneca já pronta. Eu construía. Ou seja, eu pegava a boneca, mas eu costurava roupa, eu fazia um enfeite, entende? Eu não... vamos brincar de comidinha. Eu ia lá e cortava as folhas, fingindo que era salada. Então, nessa minha lógica de ser criança, eu já tinha algumas atitudes que hoje eu observo, né, de longe, que me facilitaram um pouco na caminhada. Entendi. Então, 0 a 7 anos, que super legal, memória bacana dessa época. Não sei se tem mais alguma coisa que quer destacar. Se não, a gente vai para o setênio dos 7 a 14 anos. E com a pergunta, né? Se ao invés de uma boneca pronta, você já queria construir a boneca, como é que foi esse setênio? Eu não sei se para você, mas foi para mim. Eu comecei a trabalhar, minha primeira experiência profissional foi ajudando numa loja que meus pais tiveram já perto dos 14 anos. E você, Jennifer? Como foi esse setênio? E eu estou curioso para saber quando é que você começou a trabalhar. Foi aí também, perto dos meus 13 anos. Eu lembro que eu queria muito um celular. Uhum. E aí, meu pai, né? Meus pais nunca deixaram faltar nada dentro de casa, mas eu nunca tive aquela vida, né, de esbanjar. Então, meu pai olhou para mim e disse, olha, se tu quer, tu vai trabalhar. Aí eu disse, então tá. Ele tinha uma empresa de transmissão de TV. Então, lá nessa cidade, em outras pequenas em volta. Então, lá eu era secretária, eu era a que soltava o comercial, naquela época que era a fita VHS, né, que a gente tinha que voltar, soltar o comercial, fazia o café, recebia. Então, de manhã eu estudava,
À tarde, meio-dia às 5 horas, eu trabalhava e depois eu ia para os meus treinos, que eu jogava handball na época. Nossa. Então, eu comecei a trabalhar aí. Só que antes disso, né, em casa, eu falo, né, no domingo eu reunia minhas colegas vizinhas, né, praticamente da mesma idade, e eu dava aula daquilo que eu havia aprendido, ou na escola bíblica dominical da igreja, ou na escola mesmo, de matemática, português, algo parecido. Eu estava lá, eu fingia ser a professora. Então, você trabalhava numa emissora ou difusora, nem sei como chamar, mas o pessoal entende, ou seja, que retransmite um sinal, Isso. né? Fazia de tudo lá. E eu não sabia dessa novidade, jogadora de handball? Handball. Professora, né? E as lembranças desse período, 7 a 14, são legais para concluir esse setênio para ir para o próximo. Foi um período interessante da sua vida? Foi um período que realmente me marcou. Me marcou porque a prática do esporte me veio como disciplina. Entendi. Então, eu comecei a jogar, acredito que eu tinha 11 anos. Eu era uma das mais novas do time. E o meu técnico exigia muito de mim. Imagina, handball, todo mundo é mais fortinho. Eu era bem magrinha. E aí, só que eu corria muito, né? Então, os nossos treinos eram 5 da manhã, correr em volta do colégio. E outros treinos também eram depois das 5 da tarde. Então, essa disciplina com atividade física eu tive desde muito nova. O que me fez ter também disciplina em outras áreas da minha vida, né? E depois disso, como eu estava lá atuando, trabalhando, tudo, eu falo que eu tive o meu primeiro insight, que foi uma chave muito grande que mudou na minha vida. Hoje eu entendo. Naquela época eu ficava meio revoltada, porque eu via que todo mundo ia para o treino antes das 5 horas, para conversar, aquela resenha que se tem antes, né? Só que eu não podia porque eu tinha que cumprir horário. Então, você imagina, eu estava lá trabalhando, todo mundo lá mandando mensagem e tal, porque eu já tinha meu celular. E eu não podia ir porque eu tinha que cumprir horário. E aí, naquele momento, eu pensei assim, nunca vou trabalhar para assinar carteira e ter que cumprir horário para alguém. Tanto que, até hoje, eu nunca fiz uma carteira de trabalho. Nossa. Enfim, é muito legal a história. A minha carteira CLT só foi assinada como professor. Também acho que eu segui um pouco dessa história empresarial. Mas, Jennifer, um comentário rápido, queria saber de você. Quase invariavelmente as pessoas que a gente conversa e que... Não tem como dizer se a pessoa é bem-sucedida ou não. Cada um tem sua referência de ser bem-sucedido. Mas pessoas que construíram coisas, que têm família, etc. E todo mundo fala do esporte, da atividade física. E vem aqui de novo, né? Agora, o que eu queria comentar com você, eu vou falar uma coisa que é meio clichê, mas Legião Urbana, né, Renato Russo falava assim, disciplina é liberdade. Para mim isso é muito difícil, eu sou mais de fazer pela paixão, né? Então eu queria que você comentasse isso, atividade física, quando você orienta seus pacientes, na sua vida como um todo, é importante e já emenda nos dizendo... Pelo jeito, a disciplina é fundamental mesmo e o poeta acertou, né? Na verdade, ela é essencial. Tá. Eu vejo que... Eu via meu pai sempre saindo para jogar bola, para jogar futebol, e ele levava a gente para acompanhar. Só que o mais interessante não era nem o futebol em si, mas depois ele ficava ali um tempo conversando e tal, e dali saíam muitas outras coisas, além do esporte. Para mim, o esporte foi um meio também de conhecer outras pessoas. Só que eu gostava, né? Quando a gente é adolescente, existem alguns adolescentes que não gostam, mas eu gostava muito de jogar, até pela oportunidade de sair para ir para outras cidades, para competir. Então, a competição, para mim, me brilhava os olhos. Te alimenta. Isso. Então, eu lembro que o meu técnico uma vez disse assim para mim, eu tinha, sei lá, acho que uns 14 anos. Ele disse, Jennifer, joga bem que as pessoas vão olhar. Olha. E aí eu, né, parei para analisar tudo isso. Eu disse, só parafraseando, seria assim, faça o que tem que ser feito
do seu melhor jeito, da sua melhor maneira, que até as pessoas que não estão olhando vão, né, vão chamar... Vão te dar atenção. Vão te dar atenção. Então, mas não era sobre o chamar a atenção em si, mas era assim, algo simples, mas que se você faz bem feito, você repercute. Então, Jennifer, presente a excelência, né? A excelência para trazer essa atenção. E aí uma provocação para você. Os professores, a priori, né, são histriônicos, gostam de ter atenção positivamente. Os músicos também gostam de atenção por esse caminho da excelência, né? E eu te dou esse gancho de novo, então. Fechamos esse setênio e já estamos dos 14 aos 21. Já vi que a excelência vem do início, disciplina, atividade física. E agora? Como é que foi esse setênio, que geralmente é o setênio da escolha profissional, né? Eu saí de casa, dessa cidade, Terra Nova do Norte, com 15 anos. Então, eu já saí para fazer faculdade. Tá. Então, ali eu escolhi fazer biomedicina. Na época, meu pai queria que eu fizesse medicina. Mas eu queria algo na área da saúde. Eu sempre gostei de cuidados com a beleza. Tá. Então, em casa mesmo, eu ia lá, final de semana, fazia massagem no meu pai, na minha mãe, aplicava uma máscara, um negócio. Eu sempre gostei desse cuidado com a beleza. Só que até então, a biomedicina não tinha espaço, né, para estética. Só que, olha só, na minha cabeça, imagina, com 15 anos numa cidade, eu tive outras experiências, tive outras oportunidades de sair, mas eu não tinha, por exemplo, a oportunidade de alguém que às vezes mora em São Paulo para ter essa convivência com outras culturas, enfim. Mas eu disse, bom, o mais próximo de medicina é biomedicina. Olha. Então, eu vou fazer biomedicina, que está na área da saúde. Aí, eu olhei lá e falei, bom, laboratório, análises clínicas. Eu falei, acho que eu vou gostar disso. E eu tinha aquele negócio também, como meu pai e minha mãe eram mais... você não pode sair, você não vai para tal lugar, se for, leva sua irmã, sabe? Eu queria sair e morar sozinha. Olha. Então, nessa fase, eu mudei de cidade para Sinop. Sinop. Isso, no Mato Grosso, também a 120 quilômetros de Terra Nova do Norte. E lá eu dei início à minha faculdade, primeira turma de biomedicina do norte do Mato Grosso. Jennifer, e aqui tem uma grande sacada para o pessoal ficar atento, que é a sua capacidade de tomar decisão de maneira intuitiva, né? A biomedicina, hoje em dia, se firmou de tal forma... principalmente na área que eu trabalho, né? Eu trabalho treinando palestrantes, treinando speakers. E não só, porque eu também já entrevistei aqui uma pessoa que é referência em terapia celular, né? Ou seja, um tipo de tratamento que agora vai dentro da célula. Um biomédico incrível. Então, a devolutiva para você é... Você acha que você é intuitiva? Você acha que você toma decisões assim? Porque você foi precursora numa coisa que veio dar certo depois. Ou não é muito por aí, sua tomada de decisão é mais racional mesmo? Eu acredito que sim. Tem um pouco, sim. Mas também eu não coloco muita limitação. Tá. Então, ali, o que eu queria, naquele momento, quando eu era nova, sair da casa dos meus pais e morar sozinha. Tá. Meu pai queria que eu fizesse medicina. Para fazer medicina, eu tinha que morar com a minha tia em Cuiabá. Então, na minha mente era assim... Pior que morar com meus pais é morar com parente. Então, eu vou pesquisar aqui uma profissão que tem numa faculdade próxima e eu vou vender a ideia para os meus pais. Legal. Então, eu vi lá a biomedicina. Eu vendi tanto a ideia para eles que, na época, quando eu me mudei, eu levei mais 2 amigos do 3º ano para fazerem biomedicina. Olha. E ali, eu entrei na faculdade, né? Nova. Eu era a mais nova da turma. Em 2008, isso. Então, eu tinha 15 para 16 anos. E fiz o 1º ano. Tá bom, gostei, a parte de anatomia, né? Aí, fiz o 2º ano, mas eu falei, gente, eu não quero ficar atrás de um microscópio. Dá pânico, eu não vou ficar atrás de algo que eu não possa ter contato com ninguém. E aquilo foi me batendo uma... A famosa bancada, né? Isso. Eu falei, poxa, eu poderia ter feito. Mas, nessa época, saiu o curso na mesma faculdade de psicologia. Então, foi ali em 2010, 2 anos depois. Eu tinha
15, 16, 17, por volta dos 18 anos. Tá. Então, saiu o curso de psicologia, eu falei, tá aí, é psicologia que eu quero fazer. Imagina, eu vou atender, vou poder falar com outras pessoas, né, ver transformação e tal. E aí eu lembro que eu fiz uma ligação para minha mãe, eu disse assim, mãe, saiu psicologia, eu quero fazer psicologia, eu vou fechar a biomedicina. E ela falou assim, fala com o seu pai. Aí eu falei com ele, né? Isso é típico de filhos, né? É, o olhar às do vezes pai. meu filho me procura, você já falou com a sua mãe? É clássico. E aí meu pai disse assim para mim, o que você começou, você vai terminar. Se você quiser, você faça as 2 faculdades juntas. Ou você termina o que você começou. Aí eu respirei fundo, eu disse, então eu vou fazer as 2 juntas. Ele falou, então tá bom. E aí eu fazia, você tocou então... em paralelo. Fazia biomedicina de manhã, psicologia à noite. E nesse mesmo período, olha, né, como eu falo que eu sou agraciada, porque eu pensei em largar para começar uma. Mas nesse momento eu ouvi o meu pai, também por um pouco de, deixa eu te mostrar então que eu sou capaz. Eita. E nesse mesmo período saiu a habilitação para estética. Olha. Então, em 2010, saiu a habilitação que o biomédico poderia, sim, atuar na saúde estética. Eu disse, pronto, é isso que eu quero. Maravilhoso. Só que aí tem outro porém, né? A pós-graduação não se tinha no Mato Grosso. Então, eu fui da primeira faculdade de biomedicina do Norte de Mato Grosso, a primeira de psicologia também no Norte de Mato Grosso. E aí, a pós-graduação? Só em São Paulo. Falei, então, eu vou para São Paulo todos os meses. E eu vim para São Paulo todos os meses, tudo junto e misturado. Isso tudo aconteceu nesse setênio, 14 a 21. Quando você formou, então, ainda não tinha 21 anos. Eu me formei, eu entrei em 2018, 19, 20, 21, 22... Todos os nossos convidados ficam fazendo conta. Eu acho que eu me formei com 20 em biomedicina. Então, tá tudo nesse setênio, ou seja, você fez biomedicina, fez psicologia e essa certificação, essa pós-graduação em São Paulo, logo também depois do curso. Tudo junto. Na época, quando você estava lá pelo 7º semestre de biomedicina, você poderia fazer a pós-graduação, então 18 meses, né? E aí eu levei tudo junto. Enfim, né, Jennifer? Pioneira, né? E para fechar esse setembro, as lembranças são boas? Esse período foi legal? Foi um período de aprendizado? Foi um período que não dava para respirar? Como é que ficou? O que ficou de memória desse setênio? Foi um período de extremo aprendizado para mim. Porque, imagina, eu não consigo começar algo e fazer mais ou menos. Tá. A gente até conversou sobre isso, né? Um pouco do perfeccionismo, às vezes ele me limita. Tá. Mas nessa época, eu me envolvia muito. Então, eu estava fazendo a faculdade, a pós-graduação e mais. Eu queria atuar, né? Na área da estética. Só que a gente não sabia exatamente o que a gente podia fazer. Se era injetar, se não era injetar. Então, eu comecei fazendo um pouco de tudo. E aí, esse um pouco de tudo massagem, drenagem, limpeza de pele. Eu lembro que para aplicar um botox foram 2 anos. Entendi. Para segurar numa seringa. E também tem a área da psicologia. Então, eu fiquei apaixonada pelo comportamento humano. Na época, eu tive um professor assim de extrema excelência. Ele falava assim, Jennifer, senta e observa. Que legal. Nos gestos, você conhece a pessoa. Que legal. Então, aquilo também me encantava. A clínica na psicologia me encantava. E foi um período intenso, literalmente intenso. É de muito aprendizado. É muito legal. Eu tô negociando fazer meu pós-doutorado lá onde eu tirei meu doutorado em neurociência. E o meu eventual orientador me disse o seguinte, que me marcou bastante. A nossa formação mater, né? Onde você está ali mais ou menos os 18, 21 anos, isso vai influenciar o resto da vida, como é que está a sua visão de mundo, né? Mas antes de ir para o próximo setênio, tem outra coisa que você fala muito aqui que é incrível, que é vender, né? Ou seja, vendi para o meu pai a ideia. E eu acho, Jennifer, eu queria saber a sua opinião. A palavra venda ela foi muito má
mal interpretada aqui no Brasil. As pessoas confundem vigarismo com capacidade de persuasão, né? Naquele filme do Elvis Presley, eu sei que não é tudo da história que bate com a vida real, mas naquela história, né? Não sei se você viu o filme, o Coronel Parker, ele é um cara que ele é ilusionista e ele vira vigarista. Então, o que eu vejo hoje, queria te ouvir, é que isso mudou. Todo mundo hoje tem o seguinte senso na cabeça: se você não é capaz de se comunicar e de vender a sua ideia ou do que você acredita, não é o vender literal. A coisa não acontece. E aí a pergunta, você tinha consciência disso? Que você já estava conseguindo vender ideias, persuadir? Ou isso era uma coisa que estava inconsciente? Isso ainda lá naquela época estava um pouco inconsciente. Tá. Mas agora, né, fazendo uma retrospectiva aqui, até na minha época, voltando lá do 0 aos 7 anos, eu pegava coisas em casa, eu levava para a escola e eu vendia para minhas amigas. Eu chegava em casa com dinheiro e minha mãe dizia, mas da onde? Eu vendi. Ela falou, mas como assim? E eu sempre tive uma facilidade em trabalhos manuais, bordar, então eu sou muito de observar. E aí minha avó fazendo crochê, minha tia bordando e tal, eu falei, vou bordar. Então nas férias eu fazia algum tipo de trabalho. Nisso chegava, olha o bordado que a Jennifer fez, ia para casa ou às vezes espalhava pela família, sabe? Entendi. Mas como a gente não, eu pelo menos, né, não ouvia muito falar sobre exatamente, venda é um processo que dá para ser treinável, foi algo mais inconsciente. Entendi. Para a gente ir para o próximo setênio, eu tenho eu criei várias metodologias de ensino-aprendizagem e persuasão, cujo objetivo é mudar o comportamento humano. E eu lembro que a minha segunda metodologia, ela nasceu com o nome de VCP, Venda Centrada na Pessoa. Mas eu ouvi de colegas o seguinte, essa palavra não pega bem. As pessoas vão falar achar que você é um vendedor. E essa metodologia, para você ter uma ideia, não é só por isso, ela evoluiu conceitualmente. Hoje ela chama comunicação centrada na pessoa. Se eu tivesse ouvido isso hoje, eu teria tido uma reação diferente. Eu ia falar, cara, ainda bem que eu vendo, né? Ainda bem que... Porque eu vejo, Jennifer, isso tá... Olha só, você já empreendia como menina que quer vender as coisas. É fundamental, né? Para o empreendedor, para quem quer viver essa capacidade. Bom, vamos então para o próximo setênio, né? 21 a 28, 22 a 28. E aí? Você forma, já tem certificação. O que aconteceu? Bom, nesse processo, eu estava ainda morando em Sinop e já estava numa clínica. Tá. Já tinha começado a atender. Não tinha, né, obviamente, o fluxo de pacientes que a gente tem agora, que eu tenho agora, mas estava no início. Então, ali eu estava numa clínica onde se tinham vários médicos. Nessa época, ainda se tinha, né, muito preconceito com o outro profissional entrando na área da saúde estética. Ali, eu observei 2 tipos de pessoas. As que facilitam e as que fecham portas. Dificultam. Isso. Então, só que é muito engraçado porque as pessoas que têm facilidade em abrir porta para outras pessoas, essas pessoas, porque eu vejo por mim, elas são bem resolvidas pessoalmente. Uhum. Por que eu digo isso, né? Porque eu tinha uma limitação depois, no início da minha caminhada, em ajudar novos profissionais. Olha. E na ideia de que vou fazer ele ser meu concorrente. E não é isso. Só que essa virada de chave eu tive quando eu comecei a dar mentoria, a ajudar pessoas a começarem a dar os primeiros passos no injetável, no preenchimento, na toxina. E ali eu vi que, à medida que eu repercutia ensinando, eu aprendia o dobro. E era uma outra maneira de aprendizado, né? Porque você aprende, quando você ensina, você aprende de novo, e aí você atinge outro patamar com você mesmo, porque não tem a ver com o outro, né? Tem a ver conosco. Então, nisso foi uma quebra muito grande na minha mente, porque eu tive muitas portas fechadas no início da minha caminhada.
Então, você não pode fazer isso porque você não é médica. Você não pode atuar aqui porque você não tem CRM. Enfim. E eu tive alguns médicos comigo que abriram portas, inclusive da clínica, onde eu atendia e eu não pagava aluguel no início. Então, mas que geraram em mim um carinho, uma admiração muito grande até hoje. E nessa caminhada de construção, aí veio minha primeira mudança, segunda, né, geográfica, onde meus pais mudaram para Santarém em 2011. E em 2015, eu estava em Sinop, ali começando, né, a atuar. Havia me formado já em psicologia, 5 anos. E eu entrei num paradigma. Eu tinha a oportunidade de ir para uma clínica muito grande, que estava sendo construída, ou eu iria próximo dos meus pais, porque eu estava sentindo falta deles, né? Emocionalmente, eu não estava bem. Então, eu vinha num ritmo muito, muito acelerado de conhecimento, crescimento técnico, mas nessa parte emocional eu estava ficando triste. Um paradoxo, né? Isso. E ali eu falei, bom, calma aí. Eu falo que eu larguei a biomedicina, a estética. Eu falei, não, eu vou mudar para outro estado e vou abrir o consultório de psicologia. Olha, então você foi para o Pará fazer psicologia. Fui para Santarém, no Pará, abrir meu consultório de psicologia. Eu pensei, bom, estou indo para um lugar novo, uma cidade nova, um estado novo, e lá eu posso começar e ser quem eu quiser. Legal. Então, eu fui para lá e falei, vou atender na área da psicologia. E eu me joguei. Então, eu comecei outra pós-graduação aí em Brasília, na área de terapia cognitivo-comportamental. E fui, bati porta em porta, conhecendo médico, neurologista, psiquiatra, outros psicólogos. Enfim, fazendo o trabalho que eu fiz na área da biomedicina estética no início, né, numa cidade, mas em outro estado, em outra cidade, com uma outra profissão. Interessante. Jennifer, incrível. Você antecipou o que eu ia perguntar, que queria saber se você já chegou a aplicar algum teste psicológico, porque nesse trabalho que a gente fez, né, para o Thiago Brunet e Flávio Augusto, a gente desenvolveu com eles colaborou no desenvolvimento de uma teoria que classifica as pessoas em 4 níveis mentais, né? E eu nunca esqueço a minha parte como neurocientista que liderou um time de intelectuais, não se pode no Brasil aplicar teste psicológico se não for psicólogo, né? Já um autoteste é completamente diferente. Mas o que você me falou que ficou um resgate, eu queria que você explorasse um pouquinho melhor, em questão sobre a generosidade. Porque eu, como você, eu converso com muita gente se movimentando o tempo todo. Eu tenho um amigo hoje que saiu de São Paulo para ser médico no sul do país, e não é simples. Não é só de quem não é médico, são portas... toma porta na cara o tempo todo, não entre aqui que esse mercado é meu. E eu acho que a generosidade, o amor, ela vai além disso, né? Ou seja, você falou uma coisa incrível. Eu não estou preocupado de formar profissionais que vão ser meus concorrentes. Eu estou preocupada em, usando uma comparação simples, você pode olhar um bolo como se você tiver uma fatia um pouco maior que a minha, você pegou o que é meu, ou você pode jogar fermento para esse bolo crescer e ir além. Então, a pergunta é muito nesse sentido. Você se vê generosa? Como é que foi nessa caminhada? Porque a gente tem que ser generoso, mas um pouco de malícia precisa, né, Jennifer? Porque muita ingenuidade também é difícil. Então, a pergunta para você é essa. E aí, como é que você equilibra generosidade com ingenuidade? Como é que as coisas são para você quando você está abrindo novas frentes, conversando com pessoas novas? Você continua assim, mudou alguma coisa? E depois a gente volta lá para Santarém para contar essa história. Mas eu queria que você falasse disso, que é muito importante. Eu acho que é decisivo na vida das pessoas. Então, como eu te disse, eu sei o que é o peso de uma porta fechada. Tá. Isso faz a gente refletir muito, porque no início é tudo muito difícil, né? Você ainda não sabe exatamente o que você vai fazer ali. Então, quando a pessoa vem e fala assim, olha, não dá, não posso,
não quero. Só que aquilo gerava em mim assim, por quê? Entendi. Né? Ao mesmo tempo que isso acontecia, havia uma outra pessoa que falava assim, olha, eu te ajudo por aqui. Então, aquela meia porta aberta, eu dava um jeito de entrar. Entendi. Então, só que aquela meia porta, aquela pessoa não sabia, mas ela estava abrindo o mundo para mim. Então, por eu ter vivido e passado por isso, eu sei hoje a importância que a gente tem quando a gente abre a porta para que outra pessoa possa evoluir. Obviamente, não é todo mundo que vai querer essa evolução, que está em busca, mas a grande maioria das pessoas buscam, né, essa porta de entrada. Mas olha, genial. Olha o que você fala. Não é a porta nem totalmente aberta, nem totalmente fechada que vai fazer diferença, né? É aquela porta entreaberta que quando você consegue entrar, ela faz assim, né? Genial. Jennifer, estamos falando então lá de Santarém, você atendendo com a psicologia. Estamos dentro ainda dos 21 a 28. Sim. E aí, o que aconteceu? Continua essa história. E eu não sei se em algum momento você já vai trazer aqui. Para você, a questão da espiritualidade é uma coisa muito presente, muito marcante. E eu me identifico muito com você porque hoje, para mim, eu tenho plena clareza da diferença de religião e espiritualidade. A primeira vez que eu ouvi falar disso, da forma que fez sentido para mim, foi no livro Sapiens, do Yuval Harari. E ele traz uma distinção de uma coisa versus a outra, né? Dito isso, a espiritualidade para mim é uma coisa que sem ela, sem essa parte resolvida, as coisas ficam vazias, né? Então, antes da gente voltar, Santarém já existia com você o desenvolvimento disso? Vem de família? Como é que é esse lado da espiritualidade, da religião na sua vida? Então, lembra que eu falei, eu ia lá na escola bíblica dominical e depois ensinava? Eu fui criada num berço evangélico. Tá. Só que num sistema religioso. Tá. Então, quando eu disse a você, quando eu tinha 15 anos, eu queria sair de casa, Nossa. foi realmente porque, não pode fazer isso porque tu vai para o inferno. Não pode fazer aquilo porque... Enfim, não tinha uma explicação, muita explicação, sabe? Era muito punitivo. Então, no início, foi me apresentado um Deus punitivo. Entendi. E aí, só que eu sou muito grata a esses ensinamentos, porque a igreja também é um pontapé para você evoluir. Lá, eu cantava, eu dançava na igreja, tocava bateria. O meio evangélico ele tem uma coisa que eu admiro demais, que é esse senso de comunidade, né? É incrível. Então, para mim, retiros, então, nós fazíamos na fazenda do meu pai, enfim. Então, foi importante. Só que nessa fase, né, que a gente está descobrindo, da adolescência, juventude, a gente quer ver. Liberdade. Né? Você quer arriscar. E, enfim, quando eu mudei para Santarém, eu ainda não estava tão consciente daquilo que eu estou hoje. Mas eu sabia que era um tempo que eu precisava para mim. Porque, imagina, eu estava com muita coisa, tudo muito junto, né? E aí lá, eu montei um consultório. Na psicologia eu dividi consultório a princípio. E algo que me chama muita atenção. Quando eu passava na frente de uma clínica, eu olhava e eu dizia assim, bom, esse lugar aqui tá legal. Aí eu passava no vídeo, aí eu olhava assim, não, mas é esse aqui. Eu sabia que tinha uma voz em mim que dizia assim, Entendi. é ali. Uma voz interior. Isso. E eu falei, não, então vou ali. E ali acabava sendo o meu trajeto. Entendi. E aí, de repente, eu estava ali. Entendi. Só que você acaba sendo intencional, né? Eu estou dizendo da forma que eu pensava antigamente. E conversa um pouco a lógica dos setênios, né? Porque você tem aquele setênio de descoberta que você quer desgarrar. E eu não entro numa seara que as pessoas, às vezes, têm até uma dificuldade de falar, que é a questão da mulher, né? As pessoas, hoje em dia, tudo é tão polarizado, difícil de conversar, mas, para te ouvir,
Eram mais nãos, né, Jennifer? A mulher foi criada numa condição de muito não, né? De muito não pode, não sei o quê. E você veio fazendo isso, né? Ou seja, abrindo portas, etc. Sim, sim. E aí lá em Santarém já, com mais maturidade, no outro momento, a espiritualidade te toca num outro nível, né? E ali, desse consultório que eu dividia na psicologia, eu aplicava teste psicológico numa empresa. Então eu aplicava teste, que legal. Que é a parte da psicologia, aspas, mais organizacional, né? Isso, Porque a gente nem todo mundo tem essa clareza, que você tem um psicólogo clínico, mas a psicologia tem inúmeras possibilidades. Né? Então, isso lá em 2018, 17, mais ou menos. Só que veio aquele desejo imenso de voltar a atuar na área da estética, na área da biomedicina estética. E aí foi engraçado, porque a minha tia dizia assim, bom, você pode até parar, mas o meu botox você não vai deixar de fazer. E aí, enfim, abri o consultório de novo e foi nessa mesma pegada. Bom, eu estou passando aqui na frente, eu vi lá uma clínica muito legal. Imagina, lá é uma cidade tradicional, né? Porque as pessoas já são bem antigas. Eu estava completamente nova ali, né? Mas, mais uma vez, o poder de meia porta aberta. Só que assim, eu falo meia porta aberta não é no sentido de você ser invasivo, mas é realmente você aproveitar a oportunidade que estão te dando, por menor que ela seja. Total. Então, ali eu entrei, montei o meu consultório e virou outra chave na minha mente, porque até então eu não tinha muito dinheiro para investir, né? Uhum. E aí eu disse ao meu pai, olha, eu vou abrir meu consultório, com quanto você pode me ajudar? Ele falou, com quanto você quiser, desde que você me pague juros ao mês. Aí eu falei, mas você é meu pai. Ele falou, mas é assim que funciona. Eu fiquei muito brava na época, mas muito assim. Eu disse, então tá bom, então eu não quero. E aí eu lembro que, mais uma vez, a história da venda. Eu vendia o copo d'água sem ter o copo d'água. Sim. Então, aí eu recebia a primeira parcela, comprava o produto, depois que chegava. Então, foi desse jeito. E, mais uma vez, eu falo que ali, Deus estava se apresentando para mim fora do ambiente religioso. Entendi. Porque eu via o cuidado que Ele estava tendo na minha vida. Entendi. Depois, quando eu volto, né, a entender um pouco mais sobre a parte espiritual e não religiosa, foi lá em Santarém, numa casa de uma senhora, que inclusive ela se tornou minha mãe da fé durante um período que eu estava lá, e ela fazia encontros na casa dela todas as segundas-feiras. E lá eu conheci uma parte de Deus que eu não havia conhecido. Amplia a consciência para a espiritualidade, né? Sim. Mas, Jenny, você falou uma coisa super legal, até porque os nossos ouvintes e internautas, já que agora o nosso podcast Consciente ele também vai para o YouTube, podem se perguntar que é assim, pô, mas então você vende uma coisa que não existia. Eu aprendi uma coisa com uma pessoa que eu, se pudesse, indicaria para ter um título de doutor honoris causa, já falei isso em outro episódio, que é o JP, criador da Hotmart. Né? Ele criou com mais uma pessoa, eles ganharam um concurso de startups, né, pelo Buscapé, ganharam 1 milhão de reais ou de dólares, e enfim, é um cara incrível. E o JP foi o primeiro que me ensinou o seguinte, quando você chama um professor para lançar um curso, o professor fala assim, mas o curso tem que estar pronto para eu lançar então? E a Hotmart mostrava, não necessariamente. Você pode anunciar o seu curso, você pode vender e se capitalizar, o que não significa que você vai deixar de fazer uma entrega de qualidade. Porque isso as pessoas confundem. Eu vendo e não entrego. Aí é um problema de caráter. Aí não é um problema... Né? Então, é muito legal essa sua fala, porque para mim ela fez sentido. Bom, estamos lá então em Santarém, estamos ainda no 21, vai me ajudando aqui, 21 a 28, e aí? Eu vejo assim, é muito do que o que você pode fazer com o que você tem na mão hoje. Exato. Né? Exato. Não é você inventar algo que ninguém nunca inventou, mas é o que você tem para fazer que você pode começar hoje. E aí, Jennifer, super legal, acho que seu pai te ensina uma lição importante. Eu tive muita... a gente falou mais cedo que o que influencia a formação da nossa vida é 18 aos 21 anos. Né? Fiz medicina,
Nunca ninguém me deu aula sobre empreendedorismo. Eu acho que o empreendedorismo ele vem nato, não é o mais difícil, mas nunca ninguém me deu aula sobre a vida empresarial. E só recentemente, eu passando num sebo uma vez no Rio de Janeiro, vem na minha mão a biografia do Barão de Mauá. E no livro ele ensina para mim 3 coisas muito importantes. Nem todo mundo tem habilidade gerencial, mas hoje você pode contratar, porque você tinha que ter isso tudo no passado, né? Você tinha que ter habilidade gerencial. Segundo, o Barão de Mauá aprende como é que o comércio funcionava na lógica dos portugueses. Então, muito novinho, ele sabia, não sei quanto você já conhece essa história, mas ele sabia o preço de tudo. Ele conhecia nas anotações, se caísse uma agulha no armazém, ele falava, essa agulha foi comprada no dia tal e ela vale tanto. Mas o que mais me impressionou, que quando ele tem uma ampliação de consciência e vai para a Inglaterra, ele vê, não, o que vale não é... O que mais vale é o capital, o que mais vale é o recurso. Porque se eu tenho hoje, se for preciso de eu vender essa agulha mais barata para pagar mais rápido meu aluguel e amanhã eu consigo capitalizado fazer outras coisas, então te devolvo perguntando se é isso mesmo. Você começa muito nova a entender o valor disso que é o capital, né? Ou eu viajei nessa história toda? Não, é realmente isso. Não é necessariamente o valor que tem, mas é o valor também agregado àquilo, né? Então, isso faz muita diferença quando a gente começa a entender. Só que, imagina, eu era muito nova, eu não tinha toda essa consciência que eu tenho agora. Eu fazia isso mais de uma forma instintiva. Não é intuitiva, é instintiva. Legal, é isso mesmo. E eu observei nessa caminhada inteira e fazendo nesse meu período que eu passei na casa dos meus pais, então, meus pais, eles sempre foram empreendedores. Então, o meu pai, eu via ele numa fazenda com gado, de repente já estava plantando melancia, depois já era coco, já estava vendendo coco dentro do mercado, aí já era uma transmissão, uma TV de transmissão. E eu via, meu pai também foi envolvido na política, né, vereador, e minha mãe sempre ali, né, apoiando, e compra terra e vende terra. E aquela loucura de reinventar o tempo inteiro. Entendi. Então, eu acredito que isso também me marcou muito. Te forjou, né? Isso, nessa trajetória toda. Não é à toa, né? Que tanta mudança. E que mais aqui nesse setênio, antes da gente ir para o próximo? Estamos no 21 a 28, a clínica em Santarém, Sinop você largou de mão. Como é que foi essa história aí? Porque eu sei que Sinop mora um pouquinho no seu coração, né? Conta a história. Bom, então eu me mudei para Santarém e aí foi quando eu comecei realmente a conhecer Deus fora do momento religioso ali, né? Foi naquela casa e eu me aproximei por 2 questões assim muito muito pontuais na minha vida. O que eu observava? Que profissionalmente estava legal, mas a minha área de relacionamento eu sentia muita dificuldade. Eu falei, gente, para abrir uma empresa é tão fácil. E aí vem aquela crise, né, dos 28, vou casar com quem? Eu quero ter minha família. Virou setembro. Criou esse senso de urgência. E aí, falei, bom, porque eu falo que antigamente a minha mente era assim, ó, sorte no amor, azar no jogo. Então você tem que escolher aonde você será bem-sucedido. Não dá para você ser bem-sucedido em todas as áreas. E eu ouvia muito isso até dentro da minha casa. Então, olha, trabalha, não dependa de ninguém e segue sua vida. Se aparecer bem, se não aparecer... Amém. Mas eu falei, gente, não é possível. Não, porque não faz sentido. Não são coisas excludentes, né? Mas eu tinha isso muito dividido na minha mente. Uhum. E um outro paradigma que eu também quebrei de religiosidade era porque o contato que eu tive, né, na minha infância, na minha adolescência ali, com o mundo religioso, não foi por mal, obviamente, mas eu não via muito crescimento financeiro. Entendi. Eu falava, bom, eu quero, sim, eu tenho muito temor, amor a Deus, mas eu não quero ser pobre. Olha. E não dá. Então, porque a gente vê, às vezes, né, as pessoas pedindo, trava um pouco, trava. Sim. Então, isso me limitou.
Só que essa experiência que eu tive lá em Santarém, nessa casa, muito simples, essa senhora me recebeu muito simples. Ali eu aprendi muito sobre amor e generosidade. Entendi. Porque ela abria a porta da casa dela, ela ensinava a palavra de Deus, mas ela não pedia nada em troca. E ali eu ficava observando, né? Como é possível? E ela veio, ela orava por mim, ela nunca pediu nada. Ela sempre entregou tudo. Então, ali, o meu coração foi quebrantado também por conta da generosidade que eu via nela, à luz da palavra. Uhum. Nesse momento que eu estava em Santarém, eu falei, bom, eu preciso voltar para Sinop. Eu quero voltar para lá, porque eu vim para cá por um tempo. Eu lembro que eu sentei com meu pai e tive uma conversa assim. Eu vou embora, vou voltar para Sinop. Uhum. E preciso que, né, você me abençoe. E ele disse, bom, por que você vai? Você já tem clínica, você já tem tudo aqui, já está tudo rodando. É pelos seus amigos, é por algo, enfim, né? Sua família está aqui, a gente não quer que você saia de perto e tal. Eu falei, não, mas é porque eu sinto que aqui não está tudo o que eu quero. Não está me completando totalmente. Profissionalmente, eu não tenho o que reclamar. E ele falou, bom, mas então tá bom. Só que aí eu entro assim, aí eu começo a ter as minhas experiências com Deus. No sentido, eu estava com uma clínica já em Santarém, com várias salas, outros profissionais, financeiramente bem. Falei, bom, Deus, eu tenho que sair daqui. Só que para eu sair daqui, eu preciso vender. Nesse período, eu morava num hotel. Né? Eu, como Santarém ao Alter do Chão são 30 quilômetros, eu morava num hotel. E aí eu falei, ou eu compro um apartamento e já fico aqui, porque já não está dando mais morar num quarto de hotel, né? E, aliás, um comentário rápido, o Alter do Chão tá bombando, né? Tá. Meu, como que entrou no circuito, né? Bom, então, tem que Nós viajar. temos hotel lá. Vocês têm hotel lá? Sim. Nossa, que legal. E, enfim, então eu saí de lá e fui para Sinop, né? Tá. Quando eu cheguei em Sinop, minto, eu estava na outra parte. Eu precisava ou vender a clínica ou atrás de um apartamento para realmente fixar os meus pés ali. Eu lembro que eu fui Em Santarém, né? muito enfática com Deus. Eu disse assim, isso foi 2018. Eu disse, Senhor, eu quero sair daqui. Eu não vejo que aqui é o meu lugar. Mas eu preciso, não posso ter prejuízo. Eu também não sou inconsequente. Manda alguém que possa comprar aquilo que eu investi. Ou me libera para comprar um apartamento. E aí eu fico aqui por mais tempo. Nisso eu ofereci para várias pessoas que tinham, inclusive, capital para investir, mas ninguém queria. Uhum. Veio uma mulher, a mais improvável, porque ela tinha praticamente um salão, né? Então, o valor agregado ali para compra já não batia muito. E ela me disse a seguinte coisa, Jennifer, eu tenho muito interesse, mas eu só vou comprar se eu vender um apartamento no Rio Grande do Sul. Só que detalhe, esse apartamento já está à venda tem 3 anos. Aí eu falei, já entendi, então eu vou ficar aqui mesmo. Vou atrás de um apartamento, eu vou morar aqui. Eu sei que uma semana ela falou, a gente pode conversar? Podemos. Aí eu sento para conversar com ela e disse assim, olha, vendi o apartamento. Não sei como, mas eu vendi. Então, eu vou comprar essa parte da clínica. E aí, já sabendo, né, de tudo, eu falei para ela, não se preocupe, que eu venho atender aqui todos os meses, durante 12 meses, até, né, para ajudar. E também era uma maneira para que eu me sustentasse para poder voltar, porque eu já sabia que seria um trabalho de novo em Sinop, porque já fazia um tempo que eu não estava. Então, essa foi a minha trajetória, onde eu colocava a caixa de botox ali no carro, a mala de preenchimento e saía. 1.320 quilômetros de Santarém, de carro a Sinop, aplicando botox na clínica que me recebesse. Nossa. Jennifer, tem um filme, eu não vou lembrar agora o nome, dele, eu acho que, como diz o outro, não é da sua época. Mas era um garoto que viajava em cima de um cachorro gigante. Depois eu vou lembrar o nome desse filme, mas ele mostra uma coisa muito legal, que é como a vida
pode ser generosa com a gente, né? Então, você tem sua crença, tem sua fé, vem por aí, mas essa fé de acreditar que haverá a provisão, vai prover, ela é fundamental. E eu te pergunto nesse sentido, antes da gente caminhar, relação com dinheiro, porque já que eu estou aqui homenageando o JP e também quero homenagear um grupo de mulheres, um grupo chamado Do It Girl, um grupo de mulheres lá de BH, que também falam a mesma coisa. Eu acho que o pessoal da internet, quando vem revolucionando e vendendo, todo mundo falou muito isso. Falou, olha, não tem nada errado de ter dinheiro, porque era uma coisa ainda muito... É uma coisa ou outra. E você falou isso já, né? Faz sentido para você? E isso veio como? Você acha que é na educação que você teve com seus pais, na sua conclusão de mundo? Tiago Brunet fala muito bem na imersão dele desse ponto. É sempre uma dor na vida das pessoas a relação com o dinheiro, né? E aí, veio de onde? Você desenvolveu nessa caminhada? Conta um pouquinho para a gente como é que é essa história de relação financeira. Bom, as minhas movimentações nunca foram pautadas olhando para o dinheiro. Tá. Como você percebeu agora, eu falei, eu estava com tudo montado. Eu falei, eu vou para outro lugar. Tá. Então, eu vou voltar de onde, teoricamente, eu havia vindo. Então, hoje eu vejo que o dinheiro ele é uma consequência. Tá. É uma consequência daquilo que você é e daquilo que você faz. Porque eu posso te dizer, eu nunca apliquei Botox em alguém que não precisasse. Entendi. Que não fizesse bem a ele. Entendi. Entende? Muito pelo contrário. Muitas vezes no consultório eu falo mais não do que sim. Entendi. Eu já sou conhecida assim, não, vai lá, mas a doutora não vai deixar você fazer. Que legal. Porque eu vejo assim que o meu trabalho ele pode te ajudar. E o que você vai me pagar vai ser consequência daquilo que eu vou te entregar, do resultado também que você vai ter com aquilo que eu vou te entregar. Tá. Seja uma transformação visual ou uma transformação interna. Obviamente, né, a gente não pode ser hipócrita e dizer que a gente não precisa de dinheiro. O dinheiro faz parte do nosso ecossistema, da nossa vida, mas, no final das contas, ele não é tudo. Né? E aí eu venho ampliando um pouquinho mais, acelerando aqui, né, com o meu burnout, que foi há 2 anos atrás. Foi onde eu tinha construído tudo financeiramente, eu estava muito bem. Em Sinop, Santarém. Eu já estava morando em Sinop. Sim. Já tinha construído a clínica, a Essere, que nasceu lá do zero. Eu vi aqui a Essere, parabéns. A Essere nasceu também através de uma palavra. E uma curiosidade, Jennifer. A gente podia ficar horas conversando, mas nesse fluxo, você também se torna palestrante, né? Você já era palestrante na época, isso veio depois. Sim. Tá. Sim. E aí vem o burnout. Sim, sim. Na verdade, foi um convite de um amigo dentro da empresa. Ele falou assim, por que você não dá aula para profissionais injetarem? Né? Que são injetores. Isso, não dá uma imersão para ajudar esses profissionais. Eu falei, não vou fazer isso não. E aí ele teve uma sacada genial comigo, né? Ele falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou te vender os produtos na tabela de professor. Olha. E aí eu olhei para ele e disse, tá. Né? Quando ele faz isso comigo, sem ele saber, porque muitas vezes, né, a gente abre portas e a gente nem sabe que está abrindo uma porta. Mas ele acendeu uma luzinha na minha mente. Falei, bom, ele foi tão generoso comigo e me forneceu uma tabela que eu nem sou professora ainda. Vou abrir uma porta para ensinar alguém. Para virar professora. Foi quando eu coloquei a imersão dentro do consultório, um dia inteiro comigo, ensinando profissionais que estavam, né, saindo da faculdade, que eu não tive essa experiência, a realmente treinarem, a colocarem a mão na massa, a injetarem mesmo. Então, eu fico ali o tempo inteiro em cima. Olha. E aí, depois disso, eu recebi um convite dessa mesma empresa para ser speaker. Então, para treinar outros profissionais no Brasil a usarem os produtos que eles têm disponível no mercado. Pelo viés da educação médica, né? E para quem é do ramo, sabe, a gente fala Botox, mas são
vários tipos de Isso. toxinas, né? Que, claro, explicando de uma maneira geral, fica mais fácil e nos conecta de certa forma. Minha profissão principal também, a gente faz tanta coisa, né? É formação de speakers. Nossa, Jennifer, então era muita coisa, era para burnout mesmo, né? Estamos no setênio correto. Vamos lá, Esse 28. burnout acontece há 2 anos atrás. Nos ajuda aí, que senão nossos ouvintes, vamos lá. internautas, se perdem. 2022, isso. 21. 21 eu comecei, 22 eu aceitei o diagnóstico. Aqui no podcast não tem como mentir a idade. Porque também veio de... Imagina, eu estava, então, mudei para Sinop, eu estava nesse negócio frenético de estrada, de trabalhar. Então, você imagina, eu parava numa cidade, atendia, muitas vezes aí eu entrava no carro, ia para outra cidade, dormia, entrava... Loucura. Nesse ritmo. Então, eu chego em Sinop e eu falei, não, eu não quero mais saber de clínica, eu quero um consultório, uma secretária e tá lindo, só. 6 meses depois, eu falo que praticamente fui expulsa. Expulsa porque a gente havia feito alguns acordos, né? E alguns acordos não foram cumpridos, e eu tenho isso, né? Os incomodados que se retirem. Eu estava me incomodando, então eu fui procurar outro canto. E aí, lá, eu começo nessa da imersão, de sair para treinar outros profissionais, de viajar para atender, Sinop, Santarém. Também atendo em outras cidades ali próximo do Mato Grosso, Sorriso, Porto dos Gaúchos, Terra Nova do Norte. Eu tenho um carinho muito grande porque eu tenho o privilégio de atender professores que me deram aula lá na 7ª série, sabe? No centro do mundo, né? Porque a gente sempre volta com essa coisa de onde a gente foi criado, né? Sim, e assim, e até dentro da faculdade, né? E eu observo muito que a gente muitas vezes negligencia o nosso início. Mas você imagina se eu não tivesse talvez um bom comportamento dentro da universidade, eu não tinha os meus professores como meus pacientes hoje. É o seu berço, né? Se no seu berço acadêmico você não tivesse se deixado um legado, né? Como é que seria hoje, né? São os seus pacientes. Sim. E eu falo isso, né, com os meus alunos, porque às vezes a gente se engana achando que eu vou começar agora. A gente nunca começa agora, a gente sempre tem uma história, né? E aí, nesse período todo, nessa loucura Nós inteira... Nós estamos aqui dos 28 aos 35. Não fiz 35. Não ainda? Não. Que coisa, eu estou nos meus 32 anos. Olha, Nossa, ele tá falando a verdade aqui. Eu acho que a convidada com menos setênio até agora. Você ainda está nesse setênio. Nossa, você ainda vai fazer muita coisa grande, Jennifer. Que isso? Vou fazer 33 esse ano. Nossa. Agora, dia 19 de novembro. Já falei minha idade, você tem que me dar um presente. Gente, que coisa incrível. Você está montando dentro desse setênio. Tudo isso acontecendo, aí... Então, com 29, 30 anos, por aí, 2020 eu perdi meu pai. Nossa. Meu pai faleceu e foi muito rápido, foi uma surpresa para todo mundo. Nesse período todo, eu estava nesse ritmo acelerado e eu já sabia que eu iria ter a Essere, a clínica. Entendi. Então, eu estava na fase de projeto, que também nasceu dessa forma. Passei na frente de um terreno, estava com uma placa de vendas, e eu falei, bom... É um bom lugar para investir. Fui para minha casa, aí do consultório para minha casa, eu sempre fazia o mesmo trajeto, me imaginando ali. E aí eu comecei a ser mais intencional com Deus, apresentando isso a Ele. Entendi. E, enfim, acabei comprando esse terreno. Esse terreno, haviam 2, um do lado do outro. Um já estava quitado e o outro ainda tinham parcelas a serem pagas. Bom, para mim, eu tenho que pegar a parcelas a serem pagas, né? Ainda não tenho todo esse capital para pagar. E acabou que eu peguei parcelas lá de 36, 42 vezes e quitei o terreno em 6 meses. Como é próprio da sua história, né? Isso. E nesse mesmo período, meu pai, em novembro, falece, né? Lá em 2020, né? Novembro de 2020. Então, ali eu tinha um projeto já iniciado, já estava com o arquiteto, a gente já tinha feito a parte baixa, né, de divisórias e tal. E aí, nesse período de novembro a janeiro, eu tive que tomar algumas decisões. Porque, assim, imagina que eu estou aqui,
mas eu não sou casada, né? Então, para quem que eu ligava para pedir alguma coisa? Era pro meu pai. Entendi. Por mais que ele fale assim, muitas vezes você nem me ouve, né, gente? Porque você é muito teimosa. Mas é Mas você referência, tinha, né? Então, eu lembro que na época ele disse assim, você faz a parte térrea, a parte de cima eu faço da sua clínica e fica comigo, porque daí eu vou alugar as salas. Opa, e a conversa melhorou. Virou parceiro. Aí eu falei, tudo bem. E aí foi tudo muito rápido. Quando isso encerrou, quando ele faleceu, né? Eu falei, bom, eu transferi todo o luto para o trabalho. Nossa. Então, depois do enterro dele, que foi num domingo, na quarta-feira eu já estava dando a imersão, porque eu já tinha uma agenda feita, né, com um profissional ali. Eu lembro que quando eu cheguei para dar aula, haviam 2 profissionais, né, porque o curso é bem VIP. Eles olharam para mim e disseram assim, a gente achou que você não fosse vir. Eu falei, mas por quê? Aí eles se olharam, aí eu falei, não. E antes de sair de casa, eu lembro que eu orei e disse assim, Senhor, eu não tenho condições nenhuma de ir. Mas eu vou fazer o que precisa ser feito e eu preciso que, nesse momento, não seja nem eu, mas sim você. E eu fui. Mas racionalizou o luto, né? E ali eu imergi e atendia de domingo a domingo, curso, saía para dar aula para outros profissionais. E fui. Falei, vou construir a clínica. Então, eu começo a construir a clínica lá em Sinop. Uma clínica num terreno de 300 metros. Nós temos 200 e... Acho que 200, eu não sou muito boa com metragem, mas eu acredito que uns 250 metros ali de construção. E eu conheço gente de lá, né, que você já abriu porta. Nós temos ali 9 salas. Então, eu saí de um consultório de mais ou menos uns 37 metros quadrados. E fui. Eu falo que naquela obra eu conheci o Deus da provisão. Da provisão, essa palavra que eu tentei buscar. O Deus que é o amor. Tá. E aquele que não é punitivo. Entendi. Deus de amor, né? E ali, naquele momento que eu construí a clínica, eu falo muito que a obra ela foi física aos olhos das outras pessoas, mas a maior obra aconteceu em mim. Que legal, Jennifer. Porque ali eu, literalmente, desci em todos os paradigmas que eu tinha, principalmente relacionado ao dinheiro. Eu dei o passo para depois ver o chão, porque eu tinha um acordo, né? Que, bom, se não der certo aqui, o meu pai pode me ajudar financeiramente. Tudo bem que ia rolar um jurinho, né, ali? Opa! Mas, então, eu estava num momento que, para quem que eu vou? Entendi. E eu vi realmente o Deus da provisão. Entendi. E aí você vive esse burnout, você acha que é o que ele... Você falou, então, 21 seu pai falece, faz todo esse processo, tem Deus de suporte, mas racionalizou um pouco o luto, né? Eu perdi meu pai aos 17 anos de acidente de carro do meu lado. E eu lembro, eu não dei conta de depois... no sepultamento eu não participei. E à época, eu tenho uma relação muito forte com Deus. Eu quase fui padre. E eu meio fiquei de mal com Deus, assim, sabe? Racionalizei. Falei, não, as coisas não têm muito sentido. E depois, olhando para trás, eu já tenho talvez um setênio pelo menos a mais que você. Eu vejo que essa racionalização do luto ela não foi boa. Eu devia ter vivido o luto, né? E faz sentido para você, talvez você tenha desaguado nesse burnout, né? Sim. E numa época dificílima, né, Jennifer? Porque quem não teve... Quem disser que não teve problema de saúde mental 2020, 2021, ainda não tem selfie. Ou seja, porque todo mundo foi uma crise humanitária, global, né? Então junta tudo, né? Foram muitas perdas, né? Lembrando que a gente estava numa época do Covid. Nossa, e aí e tem uma hora que você fala, opa, eu estou em burnout. Na verdade foi assim. Então eu passei 1 ano no processo da construção. Tá. Eu conheci o Tiago, o Brunet, nessa época. Então eu via ele falando dos princípios, eu via ele falando de Deus, eu via que ele tinha família, eu falei, gente... E você via ele onde? É possível? Instagram? No YouTube. No YouTube? Para quem não conhece, o Thiago Brunet, muito grande o canal do YouTube. Sim. É um cara que... Hoje a gente pode falar um pouquinho disso. Tem gente que não conhece o que é um ecossistema, né? Que hoje grandes influenciadores possuem. Mas eu lembro quando eu conheci que eu tive um pouco dessa curiosidade, né? Mas
Da onde vem a base, etc. Eu nunca esqueço, Flávio Augusto, quando a gente se conheceu a primeira vez, Flávio Augusto disse a seguinte frase, a gente está discutindo inteligência artificial, aprendizagem de máquinas, mas na cabeça do Thiago, quando ele está ali no YouTube, ele tem um ciclo de aprendizado em crescimento que não tem parâmetro, né? E do ponto de vista prático, você ter CPFs únicos no YouTube muda a forma de monetização. E muito legal esse posicionamento que ele fez, né? Para quem não conhece os princípios, né? Sim. São coisas, me ajuda, são coisas milenares. São princípios bíblicos que já dão certo há mais de 1000 anos, Isso. que não colidem com a verdade. Isso. E que não é o religioso. Não é religioso. Mas sim, princípios bíblicos, que está escrito, né? Sim. E aí eu comecei a olhar também diferente, sobre outra ótica. Mas lembra que lá em Santarém eu conheci também o Deus que é amor, generoso, né? Uma outra visão. Tá. Mas ali foi realmente essa quebra. Quando eu terminei a obra da clínica, eu lembro que eu já estava muito cansada emocionalmente. Tá. Então me falaram assim, olha, são 2 anos no mínimo de construção. Eu falei, mas não são mesmo. Eu vou fazer em menos de 1 ano. Nossa. E aí eu acelerei todo o processo, e nós construímos a clínica em 1 ano praticamente. Eu lembro que na mudança, eu falei, olha, eu vou mudar do jeito que está. E realmente mudei do jeito que estava, não estava tudo 100%, mas já estava muita coisa, né, encaminhado. E foi menos de 1 ano. Quando eu mudo para lá, eu acho que foi o tempo também que eu relaxei um pouco. Porque você entra no automático, né? Isso, de produção, de fazer, de entrega, de que tem que estar pronto. Imagina, eu também estava vivenciando um luto, eu estava tratando aqui, estava uma loucura. Quando eu parei em mim, o que eu estava sentindo? Um cansaço fora do comum. Eu acordava e dormia cansada. Eu fazia atividade física que, para mim, era prazeroso, já estava sendo na marra. Então, atividades que eu tinha imenso prazer em fazer, eu já não tinha mais. Eu chorava todas as noites. E aí eu comecei a perguntar assim, tá, e aí? É só isso? E agora? Qual que é? Né? Como diz os mais jovens, qual é o rolê, né? E aí eu entrei nessa crise, né? Entendi. E eu falei, bom, deve ser hormonal. Por quê? Quando eu fiz psicologia, eu dizia assim, bom, depressão, ansiedade, essas coisas nunca vai acontecer comigo. Nunca. E aí eu fui num médico que me indicaram aqui de São Paulo, eu fiz uma consulta online e depois eu vim presencial. E na consulta com ele, imagina, eles me reviraram. O que aconteceu nesse período também? Eu tive um desmaio. Do nada, eu nunca tinha desmaiado. Estava sentada em casa, tomando meu café da manhã, minha funcionária lá, e aí eu coloquei um garfo de cuscuz e eu apaguei. Quando eu abri os olhos, tinha uma no meu peito e outra na minha cabeça. Nossa. E eu falei, gente, estou infartando. Porque daí começou a formigar só um lado, eu falei, gente, estou infartando. Liguei para um colega cardiologista, falei, você precisa me atender que eu estou infartando. Ele falou, Jennifer, calma, você vem para o consultório. E aí eu sei que eu fui, terminei de tomar café, de comer, entrei no carro, liguei para uma amiga, aí ela falou, o que está acontecendo? Eu falei, não, eu desmaiei, eu estou muito ruim, eu estou indo para a clínica, fica comigo no telefone, porque você já sabe o caminho. Se acaso acontecer alguma coisa, eu desmaiar aqui... Se eu apagar, você está me monitorando. Porque aí a minha funcionária, não, eu vou com você e tal. Eu falei, não se preocupa, eu vou. E aí eu cheguei na clínica, na porta da clínica, minha visão inteira escureceu. Então eu vi que eu ia cair de novo. Eu falei, não posso. E aí ele me atendeu e, né, sabiamente, ele disse assim para mim, Jennifer, eu acredito que você tenha um pouquinho de ansiedade, porque ele tinha que dosar o jeito de falar comigo, né? Aí eu falei assim, não, jamais, eu estou infartando, olha aí. Ele falou assim, não. Um comentário rápido, eu tive a oportunidade nesse feriado que passou de conversar com um grande amigo no parque do Ibirapuera, sabe? É um amigo que viajou 3 anos no mundo tempo e agora voltou. Aí teve um momento da conversa que ele falou assim, você é ansioso, Ari? Aí eu já respondo assim, muito, porque,
E tá tudo bem, né? Te devolvendo aí a palavra, a ideia, eu acho que esse nosso podcast aqui ele é fundamental porque as pessoas começam a construir que elas são um tigre, uma tigresa e que não podem falhar e que não tem falha. Só quem deu plantão, você pega 1.300 quilômetros de estrada. Né, Jennifer, quando a gente chega nesse momento de, não, pera um pouquinho, tal como todo ser humano, também tem as minhas demandas. O jogo muda, né? Ou seja, quando você reconhece, lida com a sua fragilidade e vulnerabilidade, você fica mais forte. Mas eu vejo no meu passado, muito tempo de consultório, eu ainda via muita arrogância em relação à saúde mental. A pessoa, ela tá ali, mas ela, sabe... E também era culturalmente, pré-pandemia ninguém falava disso. Hoje eu vejo diferente, mas ainda vejo muita gente, mentorados, mentoradas, que eu falo, olha... Tá tudo bem se isso aqui não funciona bem, mas é difícil de aceitar, né, Jennifer? É orgulho, né? Orgulho. Você definiu Imagina, bem. eu tinha orgulho. acabado Perfeito. de desmaiar, peguei o carro sozinho e fui. Hoje eu vejo, gente, o que custava eu ter aceitado alguém sentado do meu lado para ir comigo? Porque, imagina, se eu desmaio ali, eu perco o controle e eu perco até a vida. Então, o orgulho, muitas vezes, vai criar essa barreira, né? Então, imagina, minha mãe falava assim, você não precisa chorar. Não chora. Engole o choro. Nossa, e hoje eu choro até. E aí você procura, então, consegue tratar essa questão do burnout? Isso. Aí eu tive também um outro aprendizado com esse médico aqui em São Paulo. Eu vim com ele a primeira vez. Ele me fez um check-up, né? Ele me jogou para cima e para baixo e tal. Ele sentou na minha frente e disse assim, você não tem nada. E na minha cabeça eu pensei, ele vai me dar alguma coisa para aumentar a disposição, né? Um hormônio para enfim, você ficar mais... Resolver essas questões. Ele falou assim, você não tem nada. Aí ele falou, o que você faz? Eu falei, eu trabalho, eu tenho, né, a empresa e tal. Ele falou assim, quantas horas você trabalha? Eu lembro que eu olhei para ele e disse assim, quantas horas você trabalha? Aí ele disse, não, mas a gente não está falando de mim, a gente está falando de você. Eu falei, bom, trabalho. Ele disse, você é casado e tem filhos? Eu falei, não. Ele disse, então por que você trabalha tanto? Eu disse, por esse mesmo motivo. Eu não tenho outra coisa para fazer, então eu vou trabalhar. Aí ele disse, eu acho que você precisa de férias. Eu não vou te dar medicamento nenhum, mas você precisa de férias. Aí eu olhei para ele e falei... Aí eu fiquei assim, né, com essa cara olhando para ele e disse, Jennifer, você está numa síndrome de burnout. Internamente, eu já sabia. Só que eu não queria aceitar. Quando ele fala isso para mim, eu olho para a cara dele e falei, você está muito enganado. E saí daquele consultório revoltada. Passaram-se alguns meses, foi intensificando. Então, eu tive que voltar, ligar para ele, né? Aí eu estava lá em Sinop, aí eu quebrei meu orgulho. Menos orgulhosa, né? Aí eu lembro que eu coloquei o telefone aqui na frente, aí ele... E as férias? Aí eu falei assim, oi, doutor. Aí ele falou assim, Jennifer, eu vou te falar algo que algumas pessoas não sabem, mas que é importante. Tudo que é de comportamento, você já está fazendo. Ou seja, você não deixou de fazer nenhuma atividade. Você está trabalhando, você está indo jogar, você está indo fazer suas atividades físicas e tal, você está indo. Mesmo não querendo, você está indo. Espiritualidade é um braço muito forte e muito importante. Você tem uma espiritualidade muito forte. Esse não é o problema. Mas existe uma coisa chamada reação química do cérebro. E você precisa de medicamento. Nossa. Aí ali eu fiquei quieta, não tinha mais argumento com ele, né? Eu disse, então tudo bem, agora eu aceito. Olha que legal. E ele falou, então vou passar para você. E aí eu comecei o tratamento com ele. E nesse tratamento ele disse, olha, não tem prazo de validade. Eu falei, não, daí também não funciona desse jeito comigo. Eu falei, tem prazo de validade sim. Então, eu vejo que muitas pessoas, às vezes, têm esse preconceito realmente de buscar ajuda como eu tive. Né? Porque, imagina, eu nunca ia ter. E tive. E aí, Jennifer, é emocionante ouvir isso aqui, ao vivo, no ar, porque a gente falou mais cedo da atividade física, da importância. A gente falou aqui da espiritualidade, da importância de ter portas, etc. Mas a questão medicamentosa para mim, que já sentei muito do outro lado, é assim, se existe um problema, eu explicava muito para os pacientes dessa forma, existe um problema de um motorista tomar a decisão, isso é orientação. Mas o motor do carro ele pode estar acelerado, ele pode estar freado. Então,
Se a pessoa também não reconhece essa parte que é o vamos melhorar o óleo do carro, atrasa muito. E agora, pela primeira vez, né, isso é pós-pandemia, as pessoas voltam a uma coisa que já era antiga, que é a medicação é uma tecnologia em prol de você. Se você pode ir como você quiser, mas enfim, né? Que bom que está mudando. E aí você entrou nesse fluxo. Eu queria contar para você. A gente daqui a pouco está chegando para o fim. Eu queria saber dessa relação com Alphaville, com Thiago Brunet, com Flávio Augusto. Você começa a ouvir pelo YouTube, se recompõe então dessa forma. E aí, como é que você vem parar aqui? Você chegou a fazer a imersão? Sim, aí eu entro nessa crise inteira. Eu participei de algumas conferências, né, com o Thiago. E eu entro no Destiny Mind, que é uma mentoria com ele e com o Flávio. Vê se eu estou certo, para quem não conhece muito esse rolê, como diz hoje em dia, né? Hoje, grandes players, grandes produtores, eles têm geralmente curso online de 3 horas, costuma custar R$297, curso online de 20 horas, 2.997, imersão. Então, a imersão do Thiago, nessa faixa 2.997, o método Destiny, que é incrível, né? Sim. E depois você tem possibilidade de fazer cursos de 1 ano online, mas tem um grupo, né, que eu acho que é muito esse conceito Mind, pelo que eu soube, o conceito Mastermind no Brasil, dado a propriedade intelectual do Napoleão Hill, ele não pode ser usado, mas esse conceito do Mind geralmente você vem de fora, passa 2 finais de semana do ano ali com o grande player, né? 4 encontros. 4 encontros presenciais. 4 presenciais. E um online por mês. E um online por mês. Esse acompanhamento anual. E você tem acesso também ao network, ao celular da pessoa, né? Ao ambiente. Ao ambiente, a pessoas. Né? O que eu acho mais incrível, Jennifer, eu queria que você comentasse. Eu tenho pessoas queridas que fazem parte de outros minds, né? E o que é mais legal, porque é muito complicado a vida o preconceito é muito ruim nesse sentido, né? Porque tem gente que fala assim, cara, não vale a pena, custa muito caro. Eu vejo que a maioria das pessoas, eu vivo e transito por várias imersões, por vários minds, elas renovam. E conta um pouquinho disso, né, Jennifer? Porque numa conversa recente com uma pessoa desse meio, ele disse assim, Ari, às vezes, uma dúvida que você tira muda o seu negócio. Fez diferença para você? Está nesse ambiente? Está com essas pessoas? Com certeza, absoluta. Entenda que depois que eu abri a clínica lá em Sinop, então a Esther estava funcionando. Hoje nós temos uma equipe muito legal lá, cirurgião plástico, farmacêutica, biomédica, enfim, uma equipe multidisciplinar. Eu retorno para Santarém, abro clínica lá também. Então, hoje nós temos a 2ª unidade da Esther em Santarém. Que legal. E aí, em poucos meses que eu estava lá, eu me mudo para Alphaville. Nossa. Para carinhosamente chamada República de Alphaville. Isso. O que eu entendo, Ari, que é muito importante quando a gente busca crescimento. O ambiente ele influencia. As pessoas que você conversa influenciam. Eu fui muito influenciada desde a minha adolescência. Então, eu acredito que por eu pensar agora, né, um pouco diferente de algumas pessoas da minha faixa etária, tem muito a ver pela minha observação e pelo ambiente onde eu fui inserida. Então, só fazendo, né, um adendo, mas o Thiago ele nunca fala assim, olha, vem para Alphaville que é o melhor lugar do mundo. Muito pelo contrário, ele fala, gente, aqui é bom para mim, talvez não seja para você. E a vinda dele de Orlando foi também assim na fé, né? Ele estava com uma vida estabelecida lá e ele conta disso no último... Eu sei que eu vim para cá para um projeto novo, para algo realmente novo na minha vida, mas nada tão novo do que eu não havia feito ainda. Então, aqui eu começo a ter algumas interpretações e a conhecer que o que eu fazia, o que eu faço, né, até então, que é injetar, já não tem mais só uma seringa para transformar a vida de uma pessoa. Então, eu começo a racionalizar que eu posso, sim, transformar a vida de uma pessoa, né, para que ela aprenda a se valorizar, a autovalorização, não só da imagem, mas dela como pessoa, não só através de uma seringa. Ou seja,
Aí nasce, você vai ter que voltar no outro episódio para contar do seu método, né? Nasce o método. Que foi onde eu conheci o Ari. A gente se conheceu, verdade. Eu, depois de ter feito esse trabalho... Eu falo muito do Flávio Augusto. Foi engraçada essa história. A primeira vez que eu fui ao Alphaville, a minha esposa falando assim o tempo todo, mas com quem que você vai interagir, etc. Eu falei, não sei... Eu não pertencia ao Instagram, acho que eu estou também até numa certa transição. O meu mundo era no LinkedIn. E eu chego para uma reunião, um indivíduo lá de blusa jeans, uma camisa polo para lá e para cá, a gente batendo papo antes da reunião. Entrou na reunião, a gente bateu, conversou muito e me espantou tanto que ele sabia sobre educação. Ele virou para mim e falou assim, não, educação que muda no jogo da educação, do desenvolvimento humano. Hoje eu chamo de autoconhecimento e desenvolvimento humano. É quanto que um método muda a vida do indivíduo. Então ele falou, eu como tenho experiência com cursos de inglês, demoro o indivíduo a aprender inglês para isso mudar na vida dele. E eu continuei a reunião inteira, eu não tinha muito noção do que era o Flávio Augusto, né? E aí eles precisaram de uma ajuda de consultoria educacional. Eles já tinham um método bem desenhado, mas faltava o que a gente chama de background teórico, alguém ver a teoria de fora e ver se aquilo faria sentido. Faltava a gente mergulhar na teoria dos níveis mentais e aí a gente criou a gente mergulhou com ele na criação de um autoteste. A gente fez um estudo exploratório e esse estudo mostrou o grau de evidência. E hoje, Jennifer, já que você me deu o gancho, como consultoria educacional, você acredita que é algo que eu não planejei e o nosso mercado está, como diz hoje em dia, bombando, porque isso puxou outras pessoas como você, foi assim que a gente se conheceu, para ajudá-la, né, a revisitar seu método, ver a teoria. E eu deixo para o final aqui uma coisa bem legal da gente falar junto, que é fazer mentoria e grupo de uma maneira estruturada metodologicamente como ninguém faz. Uhum. Eu acho que o Thiago, quando ele me entrevistou no final do ano passado, ele traz essa questão, precisamos melhorar isso tudo. E em outros segmentos, outros grandes players começam a nos chamar para fazer consultoria educacional, e é a coisa da vida, né? O não planejar, daí eu fui entender o que era Flávio Augusto, etc. E para quem não tem dimensão, hoje muita gente... existe um aeroporto, né, em frente a um centro comercial Rua Catarina, de jatos que ficam Alphaville, Orlando, né? Bom, aí a gente se conhece, caminhando para o fim, você vem, seu conteúdo maravilhoso, acho que no próximo podcast você podia contar mais do método, mas agora, para finalizar, da mentoria em grupo, né? Uma mentoria que eu arrisco a dizer que, em termos de estrutura metodológica, neurocientífica, educacional, é algo que o mercado não conhece. E aí, como é que essa fase nova agora começa de fazer mentoria grupo? E de, né, Jennifer, muito além... Você está sempre vivendo expansões de consciência, né? Aquela Jennifer que volta para o consultório psicológico ou é uma coisa diferente? Que Jennifer é essa que atende pessoas que dá mentoria em grupo? Foi tão visível a minha mudança nessa trajetória inteira que eu sempre fui ativa nas redes sociais, né? Então... As pessoas mandam mensagem e falam assim, meu Deus, como você mudou? Você mudou a forma de se vestir, a forma de falar, a forma de... os ambientes, você mudou completamente. Como é isso? Como você faz isso? Como foi dessa forma? Como que você escuta Deus e aí o negócio dá certo? Como que você se muda tanto? Então, aí eu comecei a realmente parar e falar, opa, peraí. Eu não faço só o que eu faço, né? Eu não injeto só. Tem gerado transformações na vida de outras pessoas, a ponto de realmente as pessoas me pararem, mandarem mensagem para mim, olha, muito obrigada, porque você mudou isso. E eu falei, caramba, não sou eu. Tem uma coisa diferente acontecendo aqui. E aí, quando você olha que realmente a pessoa que não te conhece pessoalmente, que não tem a oportunidade, né, de estar junto e tudo... Mas lá do outro lado, de uma tela, viu a sua mudança inteira e quer saber como que isso é possível, isso queimou de uma maneira... Ardeu dentro, né? No meu coração. Então, e aí eu
Cleiton Pinheiro me ajudou um pouquinho na Cleiton, caminhada, querido né? Cleiton. Então, ele veio... Um cara incrível de gestão de pessoas. Sim. A imersão dele, me lembro... É o Evolution. Evolution. Sim. Eu soube da última, você que me contou, né? Sensacional. O Cleiton, querido, como diz o pessoal que adora network, que é o meu caso. Querido, mais um querido. Então, ele falou assim para mim, você sabe por que você escolheu trabalhar com estética? Eu falei, sei, porque eu sempre gostei. Aí eu mandei uma foto para ele quando eu tinha 15 anos. Ele falou, Jennifer, tem certeza que você sabe por que você decidiu trabalhar com estética? O seu porquê? Aí eu falei, agora eu estou entendendo. A mudança que eu vi acontecer em mim, eu tentava passar isso para outras pessoas. E, Jennifer, é incrível te atender na consultoria educacional, porque a gente ajuda, né, a metodizar, enfim, com base neurocientífica, etc. Mas, tal como a teoria do Tiago, agora você já tem... Você sabe as pessoas que você impacta, você consegue estratificar o nível que elas vão estar e com uma mentoria em grupo que dá acesso, né, Jennifer? Porque a questão do que vem na história toda são as pessoas que tiveram acesso, etc. E uma pergunta final para te dar o gancho, quando a gente começou a entender quem você é e etc., eu trouxe minha esposa para o rolê, porque eu falei, cara, tá faltando aqui, acima de tudo, um olhar feminino crítico, uma visão, e a gente te deu muito essa devolutiva que a gente te vê de uma maneira antifrágil, né? Foi legal que você falou assim, pô, agora então tô botando o casal para fazer mentoria. Eu falei, tá, a gente fez esse projeto juntos, que colaborou muito, eu espero, para reforçar seu branding, sua identidade visual. E o antifrágil é quando uma pessoa resiliente, eu provoco a pressão num corpo, né, um conceito físico, ele volta para o estado anterior. Então a pessoa não fratura, não quebra. Mas o antifrágil, né, o conceito do Nicolas Taleb, que escreveu O Cisne Negro, tem pessoas que sofrem pressão, uma coisa que é ser um burnout, fica algo maior. Você se vê assim, antifrágil? Sim, inclusive no nosso último encontro, né? Eu falei, caramba, vocês dois esmiuçaram lá. Eu falei, vocês me descreveram. E não tem como, né? Quando a gente é esmagado, eu falo que muitas vezes a gente tenta sair só com o corpo. E aí a alma, muitas vezes o espírito fica lá preso ainda. Sim. Então você precisa entender que você é 3 em 1. Que legal. E aí você precisa sair com os 3. Dá o crédito para Calau Pereira, né? O nome da minha esposa, e Jennifer. Caminhando para o fim, dariam horas. Queria saber aqui o que você tem para deixar de recado final, para onde você vai, o que você sinaliza. Enfim, foi incrível esse podcast. É engraçado como é que a gente vai vivendo ampliação de consciência. Não sei se a galera que está aqui atrás da gente no estúdio está percebendo aí a vibe. E é com você, suas últimas palavras. Queria que você deixasse aí seu recado final para depois a gente fechar esse episódio. Bom, como eu disse anteriormente, não tem como a gente desintegrar, né? O corpo, da alma e do espírito. Então, nós somos 3 em 1. E não precisa ser 8 ou 80. Eu era 8 ou 80 e eu andava muito bem no 80, mas o 8 capengava. Então, a gente precisa entender que nós somos um ser de todas as partes. E nós precisamos ter cuidado com tudo. Porque, senão, na roda da vida, muitas vezes a gente pode estar quebrado e ir quebrando outras coisas e outras pessoas também. Nossa, Jennifer, super agradecer. Isso resgata Antônio Damasio, um dos maiores neurocientistas atuais. No passado, uma nota rápida, em determinada, você sabe disso, porque você é da área, mas existem experimentos que mostram que se você tiver uma lesão cerebral num certo nível, você fica tetraplégico, só mexe do olho para cima. Se você lesar milimetricamente uma região do lado, você apaga e entra em coma. Então, durante muito tempo, você acreditava que a consciência estava no cérebro. E Antônio Damasio foi um que mostrou a emoção é sentida no corpo. Nós não somos só isso. Então, eu acho que assim, existe mente, corpo, alma e espírito, né? E você falou de um trio, né? Que repete, por favor. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. E sem essa questão corporal, não dá para ir para frente, né, Jennifer? Nós somos um todo, né? Você vê que a neurociência, a religião, a espiritualidade, elas se conversam. Quando você está falando com pessoas sérias que fazem um trabalho legal, elas conversam. Não tem como desintegrar, né? Não tem.
faz parte desse conhecimento todo, né? Bom, super obrigado pela presença. Espero que você tenha curtido aqui esse dia com a gente no estúdio, nesse ecossistema de Moema, né? A Lumibox é um estúdio que a gente viu nascer. Algo mais? Senão eu vou encerrar esse episódio. Eu quero agradecer o convite e também convidar, né, as pessoas que estão aí e queiram, né, participar desse desenvolvimento em áreas específicas, né, da sua vida de transformação. Nós abrimos a mentoria. Essa mentoria ela acontece uma vez por mês e ela também se estende com encontros presenciais. Hoje você já tem o seu mind, que legal. Danada, pulando a fila. Jennifer, prazer imenso. Pessoal, com esse clima, com essa ampliação de consciência, mostrando que é possível, eu queria fechar mais esse episódio do podcast Inconsciente. É isso. Nos curta aqui na nossa página do YouTube. Agora a gente também está no YouTube, são nas plataformas de áudio. Compartilhe se fizer sentido. E vamos em frente nessa palavra que você tanto usou hoje, que é a caminhada. Obrigado. Obrigada.